Para nossa meditação desta noite, vamos ouvir a palavra de Deus, conforme escreveu o apóstolo João, no capítulo 4 do seu Evangelho, do versículo 39 até o versículo 54. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crerei. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus na palavra de Jesus, e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Nós temos aqui 3 grupos de pessoas que creram em Jesus depois do episódio da Páscoa, quando Jesus foi até o templo e expulsou de lá os vendilhões, e derrubou as bancas dos cambistas, soltou os animais que atrapalhavam os gentios de participarem do culto, de se aproximarem do Senhor Deus. Jesus, relata João, conhecia bem a natureza humana. Então, depois desta Páscoa, vários encontros há com Jesus. O primeiro dele de Nicodemos, depois de uma mulher samaritana, e agora mais 3 encontros com Jesus. E nesses 3 nós vemos os que creram em Jesus depois da Páscoa. O primeiro grupo foi um grupo de samaritanos, os moradores da cidade de Siquém, de onde morava aquela mulher que foi ao poço escondida beber água e acabou encontrando Jesus e sabendo que ele é o Messias, o Salvador do mundo e que tem a água da vida. Jesus já tinha dito para os discípulos que eles precisavam colher algo que não plantou. É porque esta mulher da Samaria voltou para sua cidade, não mais preocupada com água, porque deixou o cântaro para trás, não mais preocupada com a sua própria vida, e ela bem sabia o que tinha feito, e todos os cidadãos de Siquém também, mas ela foi, não importando-se com a situação dela, com o seu passado, foi testemunhar de Jesus. Isso era mais importante do que qualquer vergonha que ela achasse que poderia passar. E os samaritanos ouviram a mulher e creram. Um testemunho simples de alguém que sabia que Jesus era o Cristo, o Messias. E aqueles conheciam a Escritura e esperavam o Salvador. Então, ao saberem que o Salvador chegou com o testemunho daquela mulher, creram. Creram na pregação de gente simples, como aconteceu com muitos de nós.
porque a palavra de Deus, sendo pregada, traz ela a fé no coração daqueles que ouvem. O Espírito age como quer. E ali foram correndo até Jesus. E quando o viram, pediram que ficasse com ele. E Jesus ficou 2 dias. Por certo, Jesus e os discípulos tinham muita coisa a ensinar aos samaritanos que não dispunham de toda a Escritura naqueles dias. E aqueles 2 dias foram proveitosos. E ao final, eles não estão ali só porque alguém os atraiu até lá, mas porque eles ouviram a palavra de Cristo. Não é mais pelo que a senhora disse, disseram para a mulher, mas porque nós estamos ouvindo e sabemos que Ele é o Salvador do mundo. Essa é a verdadeira conversão. Pessoas antes que não sabiam quem era Cristo, ainda que ouvissem falar do seu nome, mas quando entendem que Ele é o Salvador, porque veio pagar o preço, veio dar oportunidade de que todas as pessoas que creem se acheguem ao Pai para adorá-lo em espírito e em verdade. Estava ali os homens, os moradores de uma cidade, se dobrando a Jesus, não pelos milagres, pelos feitos que ele mostrou lá na Páscoa, mas por quem Jesus é. Esta é a salvação, é a fé genuína que é esperada daqueles que querem adorar o Pai em espírito e em verdade. Confiar-se àquele que salvou as suas vidas da condenação da morte que os seus pecados trazem. E não apenas porque declarou, mas porque pagou o preço disso, de maneira que ele é justo e ao mesmo tempo justificador. Este é verdadeiramente o Salvador do mundo. É este Jesus que tem que ser ouvido e tem que ser crido. Aquele que é Deus eterno, que veio ao mundo intervir na vida, na obra de homens pecadores, para transformá-los, para fazê-los crer nele mesmo, para atraí-los e reconciliá-los com Deus. Este verdadeiramente é o Salvador do mundo. É o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, que tira o pecado do mundo. Jesus foi levantado para isto mesmo, para ser reconhecido por nós o seu Salvador. Esta é a salvação genuína. Não era por interesses, não era por crendices, era simplesmente porque Jesus é quem ele é. É o Deus que se fez homem, o Salvador de todos os que creem. Mas passados esses 2 dias, Jesus tem um encontro com um outro grupo de pessoas que o recebem. Ele saiu dali da Samaria, ficou aqueles 2 dias de muita alegria para a cidade de Siquém, foi para Galiléia. Galiléia era a terra onde Jesus cresceu. Nazaré é uma das cidades da Galiléia. E o próprio Jesus havia dito, o profeta não tem honra na sua própria casa. E Jesus foi então para a sua terra, para a sua própria casa. E quando chegou, os galileus o receberam. Mas veja aqui o destaque de João, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém. Veja que a palavra não é a mesma que ele usou no milagre lá em Caná da Galileia, quando transformou a água em vinho. João não chama aquilo de milagre, mas de sinal, ou seja, tem um significado. E estes creram nas coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, porque eles também estavam lá. Só que se nós formos ao episódio que João narra no capítulo 2, o desfecho daquele episódio é que, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Jesus não precisava que ninguém mostrasse a natureza humana. Jesus sabia disso e não se confiou a estes. Não se confiou a estes que apenas viram as coisas que ele fazia,
viram os milagres. Embora Jesus fizesse sinais, eles não entendiam. Eles olhavam pelos benefícios que poderiam receber. E a própria conversa com um outro homem mais adiante, um oficial do rei, mostra isso. Quando Jesus diz que ele não ia crer se não visse sinais e prodígios. Essa era a fé desses galileus, a quem Jesus não se confiava a eles, mas ainda assim voltava a falar com ele. Talvez alguns de nós, e é muito comum, muitos de nós, vamos até Cristo por alguma coisa que ele fez em nosso benefício, ou por alguma coisa que ele possa fazer e que nós estamos precisados, necessitados, ou apenas queremos uma coisa por demais. Talvez alguns de nós só tenham ido até Cristo a externar uma fé por alguma obra boa que ele fez na nossa vida. E eu nem estou falando da obra de salvação. Talvez porque fez uma cura para alguém da família, livrou de um perigo muito grande, tirou de uma situação de coração quebrantado e abatido e nos deu novo vigor. E vamos a Jesus, mas sem exatamente entender os sinais, sem saber quem ele é. Porque as coisas que João escreve dos feitos de Jesus, João chama de sinais. Mas aqui é porque eles viram as coisas que eles fizeram em Jerusalém. Talvez a gente veja benefícios, coisas boas. Talvez a gente tenha muita gratidão por Jesus, mas não se entrega a ele para obedecer a sua voz e confiar nele, ainda que as coisas não fiquem bem, ainda que as coisas sejam difíceis. Aliás, Jesus sempre deixou bem claro aos seus discípulos que neste mundo nós passamos aflições, que nós seríamos perseguidos por causa do seu nome. E às vezes os próprios familiares é que ofereceriam pedra de tropeço. Jesus trouxe espada para os que creem, a perseguição, a zombaria, o desprezo. Aqueles galileus o receberam, mas eram aqueles que haviam comparecido à Páscoa e creram apenas pelos grandes feitos, não por saber quem é Jesus. Mas na Galileia, onde Jesus não tinha honra, ele foi para uma outra cidade, para Caná. A mesma cidade onde ele foi num casamento, onde havia feito da água vinho. Agora veio um oficial do rei e estava doente. Veja que os poderosos, por mais recursos que tenham, também ficam doentes. As coisas não são a ordem natural, como às vezes imaginamos. Ah, os, os pais é que morrem antes dos filhos. Não era isso. Estava aí o pai, firme, oficial no seu trabalho, e o seu filho que estava doente. Mas ele ouviu falar de Jesus e foi até ele. Rogou que curasse o seu filho que estava à morte. Jesus fez um teste na sua fé, porque a fé que ele havia visto entre aqueles que foram naquela festa de Páscoa não era genuína, não era de entrega de quem confiava no Salvador, que é Deus, mas apenas de ver grandes feitos diante dos seus olhos. E Jesus mostra que se ele não visse sinais e prodígios, não veria. O oficial, mesmo com Jesus mostrando o seu coração, algo que Jesus tinha feito na Samaria com aquela mulher que foi à beira do poço, de mostrar o seu coração diante dos seus olhos. À semelhança daquela mulher, este homem não fugiu envergonhado. Jesus sabia do seu coração e ele se volta e chama Jesus: desce antes que meu filho morra.
Este homem não viu nada do que Jesus fez. Jesus simplesmente disse: o teu filho vive. E ele creu na palavra de Cristo. Aqui estava a fé genuína, porque ele sabia quem estava diante dos seus olhos. Era o Salvador, o Messias, o Deus conosco. E por isso ele creu e partiu tranquilo. Deus fala o que faz e isso traz conforto. Mesmo quando ele faz coisas duras e difíceis. Certa vez, o Senhor foi até Abraão para falar que ia destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra. Em Sodoma morava o sobrinho de Abraão, Ló, que também temia Deus. Abraão várias vezes insistiu para Deus não destruir o ímpio com o justo. Orou, se tivesse 50, que ele poupasse a cidade, Deus pouparia 45, 40 e foi reduzindo até 10. E Abraão ficou tranquilo, porque entendeu que Deus não destruiria o justo com o ímpio, mas destruiu a cidade. Mas Abraão ficou tranquilo e Ló foi salvo da destruição. Este homem ouviu a palavra de Cristo e creu. Creu na palavra e partiu. Só depois, no caminho, ele foi indo para Cafarnaum, é que se deu conta, foi noticiado pelos seus servos que o seu filho já estava bem, se sentira melhor, e foi exatamente no momento em que Jesus falou: teu filho vive. A partir daí, este homem teve o sinal, a confirmação. E agora João escreve: foi este o segundo sinal que fez Jesus, para mostrar que ele é Deus, tem poder sobre a vida e sobre a morte. Este homem sabia que Cristo era Deus e por isso creu nele. Toda a sua casa também ouviu da palavra de Cristo e também creu. Este homem foi a testemunha na sua casa, assim como aquela mulher foi testemunha na cidade. Os da sua casa não viram Jesus, mas creram porque sabiam quem ele era, o Deus que intervém na nossa vida. É o Deus que pode livrar da morte. É o Deus que então pode tirar a condenação que o pecado traz, porque o salário do pecado é a morte. Estava ali outro grupo com conversão genuína. Antes mesmo de ver o sinal acontecer, este homem já cria em Cristo. Já sabia quem era Jesus. Nós temos aqui pessoas que receberam Jesus depois dele ter feito vários sinais. Os samaritanos não sabiam dele, mas quando o conheceram, se renderam como o Salvador do mundo. Os galileus viram todas as coisas e estavam ali pelas maravilhas, não pela palavra, ou não receberam como ele é, o Filho de Deus, o nosso único Salvador. Mas ali em Galileia houve salvação genuína. Um homem que, antes de ver qualquer coisa, já cria em Jesus. O sinal servia apenas para confirmar que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem nos levanta da morte, é quem nos levanta do pecado. Que nós olhemos como temos nos aproximado de Cristo. Talvez nos chegamos a Ele sem saber nada sobre Ele, apenas porque alguém nos falou algumas coisas da mudança na sua vida, como aquela mulher samaritana. Ou porque sabemos de coisas que Ele fez, de obras grandiosas de Cristo. Ou porque ouvimos a sua palavra. Mas veja que aqueles que chegaram à igreja porque alguém falou alguma coisa, falou da transformação da sua casa, da sua vida,
e atraiu. Se você é um destes e ouviu a palavra, seja como este samaritano. Reconheçam que Jesus Cristo é Salvador. Ele é Deus que perdoa o pecado, porque Ele mesmo foi levantado como pagamento do pecado, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez você só tenha ido para a igreja esperando algum benefício. E até tenha recebido esse benefício, mas não tenha se colocado como servo de Cristo, pronto a obedecer para servi-lo em tudo o que ele mandar. Pronto a confiar nele, ainda que nenhum benefício físico, material, ele faça por nós. É tempo de ter uma fé genuína. Não seja um daqueles a quem Jesus não se confiava, porque só viam as boas ações que Jesus podia fazer. Agora, se você veio, simplesmente ouviu a palavra de Cristo, não pense que isso é pouco. Essa fé é uma fé genuína. Simplesmente confie. Siga a sua vida tranquilo, obediente, servindo a Cristo, porque sabe quem Ele é e confia no que Ele diz. Esta deve ser a nossa fé. Que nós hoje nos levantemos prontos a servir e andar com Cristo, como a mulher, como o oficial do rei. Prontos a nos consagrarmos todos, como os samaritanos de Siquém ou a família desse oficial. Oremos, meus queridos. Deus, graças te damos, porque a despeito do que nós vimos e ouvimos, dos feitos e das coisas à nossa volta, até com nossos amigos, nós ouvimos a tua palavra mais uma vez hoje. Rogamos que isso desperte em nós uma fé segura, uma fé de quem sabe em quem está depositando a fé. Que nós não confiemos nas coisas que o Senhor fez ou possa fazer apenas, mas nos confiemos ao teu Filho, porque ele é o nosso Salvador. E nós mostremos isso com a nossa vida, vivendo em confiança, segurança, esperança, te servindo, anunciando a tua palavra, vivendo o teu evangelho, deixando as velhas práticas e vivendo em santidade, ainda que isso seja difícil num mundo que jaz no maligno, mas que nós mostremos a fé, que é além das coisas que se veem. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Cristo. Amém.